Mesmo diante de muitas conversas e busca por acordo diplomático, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua, de modo que nós temos ataques que a Ucrânia faz contra uma refinaria de petróleo na região de Sirian, que fica na profundidade do território russo, a mais de 800 km de distância da fronteira, e também a Rússia faz ataques contra o território ucraniano em diversas regiões e, claro, atinge a região de Odessa, inclusive afetando a capacidade desta localidade de geração de energia e também de calefação nas temperaturas do inverno russo. É sobre estes e outros assuntos que nós iremos falar hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. Antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Se o nosso canal aqui ajuda você a compreender as questões de geopolítica. Pois bem, então nós temos aqui um encontro entre o Zelensky e o governo da Turquia, o Erdogan. Nós tivemos que o encontro ocorreu ontem, no dia 18 de fevereiro, enquanto que no mesmo dia ontem nós tivemos também um encontro na região de Riad, no caso a capital da Arábia Saudita, com a delegação tanto dos Estados Unidos, bem como também da Rússia, para tratar de negociações para o fim eventual da guerra. Mesmo ainda no contexto de diálogo diplomático, nós tivemos também um encontro em Paris, liderado ali pelo Macron, justamente para discutir o papel da Europa, uma vez que a Rússia e os Estados Unidos discutem eventualmente o fim da guerra. Entretanto, conforme nós observamos, deixando de fora tanto delegações diplomáticas da Ucrânia, bem como também delegações diplomáticas da União Europeia ou mesmo ainda de países europeus. Então, nós temos muitas conversas diplomáticas que, em boa medida, são duas percepções de mundo que estão em choque. As percepções russa, que agora contam com o apoio do governo Trump, ou pelo menos com boa parte do governo dos Estados Unidos, conforme nós observamos, e a outra parte é aquela da União Europeia, de países europeus, junto com a Ucrânia, que apoiam a perspectiva da Ucrânia, e resta saber até que ponto realmente a Europa estará disposta a levar adiante uma alternativa de apoio para a Ucrânia, tudo bem, no lugar dos Estados Unidos. Vamos acompanhar os desdobramentos de toda esta confusão. Então, na foto aqui nós temos justamente um encontro entre Zelensky e o Erdogan. O governo da Turquia fez uma declaração a respeito da soberania do território ucraniano, e além de discutir sobre a soberania, a integridade do território da Ucrânia, o Erdogan chamou a atenção para a importância que a Turquia teve ao longo da guerra, e realmente houve um acordo de transporte de grãos na região do Mar Negro, né? Não do Mar Morto. O Mar Morto é no Oriente Médio, o Mar Negro é na região, conforme nós observamos, ao norte da península do território turco e tal. Então nós temos que o Erdogan, inclusive, havia possibilitado um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para que houvesse o transporte de grãos na região do Mar Negro, que passa pelos estreitos da Turquia, Bósforo e Dardanelos, até chegar no Mediterrâneo, conforme nós sabemos. Tudo bem? Além disso, o Erdogan, reitero, falou sobre a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Outro encontro que nós temos aí, vemos na foto as lideranças da União Europeia, tanto Ursula von der Leyen quanto o Costa, tá certo? Bem como a representante da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que são esses três sentados aqui à esquerda na nossa foto, tudo bem? Conforme nós podemos observar. Aí nós temos o governo, a governante da Dinamarca, o governante da Alemanha, da França, da Espanha, do Reino Unido. Aqui atrás, não consigo visualizar quem é. E aqui o Mark Rutte, que é o atual secretário da OTAN. Nós temos então as lideranças da União Europeia e de países europeus discutindo o apoio que eventualmente estes países darão para a Ucrânia, uma vez que eles têm uma percepção distinta do modo como o Trump tem conduzido este diálogo com a Rússia, conforme nós observamos. E aqui, aquele encontro onde eu chamei a atenção aqui com vocês que nesta foto não há nenhum representante da Ucrânia, ou seja, aqui nós temos uma delegação liderada pelos Estados Unidos e pela Rússia na Arábia Saudita, sem a presença de ucranianos. E, por sua vez, se nós observarmos aqui, a OTAN e países europeus discutindo as questões da guerra e da Ucrânia sem a presença de russos, tudo bem? Aliás, fica aqui uma reflexão com vocês. Houve algumas tentativas de discutir a paz
A mais recente foi na Suíça, já tem alguns meses, longos meses, e naquela delegação não havia a presença russa, conforme nós observamos, tudo bem? E no caso aqui no nosso canal eu havia comentado, não dá para nós discutirmos a questão da paz entre Rússia e Ucrânia se não houver a presença da Rússia nas negociações. Eu falei isso naquele contexto, o pessoal falou que era um argumento russete, coisa do gênero. Entretanto, né, aqui, quando a gente observa para os Estados Unidos negociando com a Rússia a questão da Ucrânia, mesma coisa, não dá para nós esperarmos que saia uma negociação justa e tal, de negociações do gênero que não tenha a presença dos dois atores em guerra, tá certo? Pelo menos esta é uma perspectiva. Pessoal, então, conforme nós mencionamos, reiterando, hoje, 19 de fevereiro, nós temos vários temas aqui a serem abordados, muitos deles da diplomacia. Agora, um tema que chama bastante atenção é o ataque que a Ucrânia faz contra a região de Sirian. Sirian fica no interior do território russo, em uma distância de 800 quilômetros em profundidade na região russa, conforme nós bem sabemos. Tudo bem? Uma região bem profunda no território russo. Nós temos aqui o mapa para mostrar justamente o ataque que a Ucrânia fez contra o território russo. Nós vemos lá no horizonte, aumentando o mapa para que nós observemos. Lá no horizonte, nós temos o ataque contra a região de Sirian, em 800 km de distância, a fim de atingir a refinaria e, claro, a capacidade de guerra e energia do território da Rússia. Por sua vez, nós temos também a Rússia fazendo ataques contra a infraestrutura da Ucrânia, e aqui nós temos justamente a região de Odessa, que eu mencionei no início do nosso vídeo, onde em Odessa foi atingida ali a infraestrutura de geração de energia da Ucrânia, bem como também a região da Ucrânia de calefação, dificultando, portanto, a vida da população que vive aqui, uma vez que a calefação é tão fundamental para a população ucraniana, em especial quando nós consideramos o inverno e as baixíssimas temperaturas do clima temperado continental que é predominante no território da Ucrânia. Além disso, quero mencionar com vocês aqui a discussão de Zelensky em relação ao governo Trump. No caso, ontem, repito, dia 18 de fevereiro, o Zelensky disse que não aceitaria a proposta de Estados Unidos e Rússia, ou seja, o Zelensky está deixando bastante claro que não concorda com uma paz que seja feita pelas costas da Ucrânia. Este é o ponto do Zelensky, tá? No mesmo dia, nós tivemos o Zelensky viajando para a Turquia e hoje, dia 19, o Zelensky teria uma viagem para a Arábia Saudita. Porém, pelo fato do encontro entre Estados Unidos e Rússia ter ocorrido na Arábia Saudita, o Zelensky diz que não pretende ir para a Arábia Saudita agora porque pareceria que haveria um acordo, né? Uma paz negociada, e não é este o caso, tá certo? E o Zelensky, portanto, adia a viagem ou cancela, pelo menos não irá para a Arábia Saudita agora, para não dar a impressão de que está em acordo com o governo da Arábia Saudita, junto com os demais países que participaram em um encontro na Arábia Saudita, tá? E vamos observar aqui a viagem do Zelensky para a Turquia e, eventualmente, as declarações do Erdogan, tá certo? Nós temos aqui o Erdogan discutindo alguns temas que eu quero destacar com vocês de maneira bem importante. Vejam só, nós reafirmamos nosso suporte para a integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. Tudo bem? Então, a Turquia deixando claro que reafirma o compromisso, eventualmente, em acreditar que o território da Ucrânia deve ser soberano e independente, tá certo? Além da questão da integridade territorial. Ele vai chamar a atenção aqui justamente para os feitos da Turquia no decurso da guerra, não é? Nossas partes juntas fizemos no caso aqui, o acordo marítimo, não é? No Mar Negro, justamente que possibilitou que houvesse o trânsito de mercadorias no Mar Negro, em especial produtos agrícolas da Ucrânia, que são fundamentais para o mundo, que depende de produtos agrícolas vindos da Ucrânia, que é grande e importante produtor de trigo, entre outros produtos agrícolas. Além do mais, ele vai falar que sempre advogou para o estabelecimento de uma paz negociada, ou seja, uma paz que seja feita entre Rússia e Ucrânia. Então, o Erdogan falando da paz negociada entre Rússia e Ucrânia e, eventualmente,
de certa maneira marcando uma posição que não concordaria eventualmente com esta paz que está sendo discutida entre Estados Unidos e Rússia, sem a presença da Ucrânia. Tá? O Zelensky, no mesmo encontro, vai dizer que a Turquia é um importante player crucial para os termos de negociação e integridade territorial e soberania da Ucrânia. Tá certo? Certamente acredita nas negociações para colocar fim a esta guerra com resultados positivos, enfim. Então nós temos o Zelensky endossando eventualmente o que o governo da Turquia faz e, de certa maneira, o Zelensky mostrando que está costurando também, de certa maneira, alianças no âmbito da diplomacia global a fim de que tenha algum apoio para que os Estados Unidos revejam a sua posição e assim por diante, ok? Tudo isso ocorre ontem, basicamente. Claro, mesmo o Olaf Scholz, que é o governante ali, por enquanto, da Alemanha, declara que o Trump, de certa maneira, está errado, né? Esta é a visão aí do Olaf Scholz. Vou até aumentar aqui para que nós lermos, não, ok? Então ele fala que há uma situação muito difícil na Europa, tá certo? Nós chegamos a abordar a paz na Ucrânia, mas deve ser feito um caminho para a paz e a Ucrânia deve participar e conversar. A Europa manterá o seu apoio para a Ucrânia, tudo bem? Então nós temos o Olaf Scholz dizendo um pouco do que foi discutido eventualmente ali nesse encontro na França, que por enquanto não resultou em apoios concretos para a Ucrânia, exceto que hoje, dia 19, nós temos a União Europeia determinando ali sanções para a Rússia, tudo bem? Então, novas sanções, eventualmente, da União Europeia em relação à Rússia. Mais ainda, hoje, dia 19 de fevereiro, nós temos uma série de rusgas e divisão, não é? Uma série de divisões entre o Trump e o Zelensky. O Trump falando que a Ucrânia começou a guerra, o Zelensky dizendo que não, quem começou a guerra foi a Rússia, e o Trump está vivendo numa espécie de, como nós vamos dizer, de mundo da fantasia da Rússia, tá certo? No mundo da propaganda da Rússia, a resposta do Zelensky em relação às declarações do Trump. Outra coisa que o Trump chamou a atenção foi sobre a realidade eleitoral da Ucrânia, chamando a atenção para a necessidade de eleições naquele país para que houvesse legitimidade junto ao governo de Zelensky. Porém, não é? O país da Ucrânia está sob lei marcial, nós já falamos aqui sobre isso algumas vezes e novamente esse assunto é reiterado. Os Estados Unidos fizeram eleições, nós já falamos aqui também, na Segunda Guerra Mundial, onde a guerra ocorria do outro lado do Atlântico, na Europa, não tinha nada a ver com o território americano. Não tem condições humanas hoje a Ucrânia parar o seu esforço de guerra de defesa em relação à Rússia para, por sua vez, fazer eleições. Isso é, no mínimo, ridículo. Se os Estados Unidos estivessem em guerra, tá certo? Certamente eles não iriam fazer eleições se a guerra fosse em território americano. 20% do território americano, boa parte da população norte-americana em outro país, porque fugiu, emigrou, tá? E boa parte ali da população comprometida no esforço de defesa do território, os Estados Unidos não fariam eleições. Nenhum país nessas condições faria eleições, evidentemente, tudo bem? Por mais que goste-se ou não goste do Zelensky, não é esse o ponto, né? Não se trata aqui, gostei, não gostei, né? Como muitas vezes aí as pessoas acabam tratando as questões da geopolítica, mesmo porque na questão da geopolítica não existe país amigo, existe país que tem interesse. Quando nós vemos os Estados Unidos agindo do modo como agem hoje, sob o governo Trump, em relação à Ucrânia, fica claro que os Estados Unidos não é amigo da Ucrânia, não é? Os Estados Unidos, então, não é um país amigo da Ucrânia, é um país que busca os seus interesses. A visão do Biden é que sustentar a Ucrânia, eventualmente apoiando a Ucrânia na guerra, é interesse americano, por questões geopolíticas, zona de interesse, enfim. Agora, para o governo Trump, não, dividir a Ucrânia junto com o Putin é outro interesse. Então a gente tem uma concepção mudando totalmente, evidenciando que não existe amizade, existe sim interesse na questão da relação internacional entre os países. Tá? Então nós temos hoje um aprofundamento de crise envolvendo Estados Unidos e a Ucrânia, conforme estamos aqui observando. Tudo bem? Na reunião, Lavrov havia comentado, eu até mencionei com vocês, da possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, aliás, da União Europeia, mas a OTAN é inaceitável. É inaceitável, segundo Lavrov, que a Ucrânia faça parte da OTAN, no caso ali, a aliança militar. Tudo bem? Vamos acompanhar. Nós temos uma série de assuntos que ocorreram hoje, dia 19, em especial declarações diplomáticas, que eu quero destacar com vocês aqui algumas, justamente para que nós fiquemos a par dos debates
que estão ocorrendo e da troca de rusgas e acusações conforme nós estamos observando. Vou projetar aqui com vocês um mapa para que nós olhemos aí algumas declarações que são importantes, tanto do fronte de guerra, bem como também da questão diplomática. Se nós aumentarmos aqui, nós veremos as declarações do Putin, segundo declarações da Rússia, tudo bem? Na região de Kursk, a Rússia fez uma ocupação, uma invasão no território ucraniano aqui pelo sul, eventualmente para cercar a Ucrânia na região de Kursk, tudo bem? Este é o Oblast que nós podemos observar, que é o Oblast de Sami. No atual momento não há tropas russas dentro do território de Sami, conforme nós sabemos. Porém, se realmente houve uma ocupação por parte da Rússia nesta região, uma invasão no território de Sami, para cercar a região de Kursk, muda o cenário e o fronte de guerra certamente, tá? Agora aqui as declarações importantes. Vamos a ela, uma delas que é essa de que o Putin cruzou a fronteira da Ucrânia na região de Kursk. Vamos acompanhar mais informações nos próximos dias. Aqui nós temos a declaração do Olaf Scholz, ok, que criticou o Trump a respeito de querer terras raras da Ucrânia. Agora diz que o chanceler alemão diz que descrição de Zelensky como ditador feita por Trump é errada. Aliás, o Trump, nessa crítica à Ucrânia sobre ter eleições ou não, acabou mencionando que o Zelensky era um ditador que chegou longe demais. Ok? Porém, o Zelensky foi eleito, houve todo o processo legal eleitoral, aquela coisa toda, começamos a guerra em 2022, houve politicamente o Congresso, tá certo, da Ucrânia decidindo ali pela lei marcial e a suspensão de eleições presidenciais. Então, não sei, o Trump parece que tem interesses muito sérios na Ucrânia, conforme nós podemos observar, tá certo? Outro tema importante, a União Europeia declarando e ponderando eventualmente a ajuda militar para a Ucrânia de 6 bilhões de euros. No caso ainda, discutindo se enviará ou não tal ajuda para a Ucrânia. Por fim, aqui ainda as declarações na França, conforme nós vimos declaração da França sobre a necessidade da Europa se unir eventualmente para apoiar a Ucrânia, e eventualmente o Marco Rubio dizendo sobre a possibilidade sim de que nós tenhamos uma paz duradoura com a Ucrânia. Nós temos Marco Rubio ligando para as lideranças da União Europeia, dos países europeus, após o seu encontro com as lideranças da Rússia. Mas é isso, vamos continuar acompanhando o desdobramento aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, essa tentativa de buscar uma solução pacífica, que não tem sido fácil, mesmo porque a Ucrânia não está participando das negociações envolvendo os Estados Unidos e a Rússia, e certamente isso traz uma enorme dificuldade para que haja a paz. Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chega até aqui, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Bons todos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.